Vamos começar agora a nossa palestra com a nossa convidada Thaís. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, tudo bem? Vocês me escutam bem? Estou me escutando bem. A palavra está contigo agora, tá? Ótimo. Então, primeiro eu queria agradecer muito vocês pelo convite, por poder estar aqui com vocês nesse dia, e até como o Rafael falou, um dia bastante importante de luta, né? Querendo ou não, a memória tem que estar bem ativa aí para a gente lembrar de tudo que a gente já passou, para a gente construir aí coisas novas juntas. E eu acho que vocês tendo interesse nesse tema e se preocupando com isso, já é um passo bem importante, né? Que legal que vocês estão promovendo esses eventos online. Atualmente a gente está tudo no online, né? Tô cansada de online, mas se é assim para a gente poder estar junto, assim eu prefiro continuar, né? Para a gente poder estar seguro, se cuidando e tudo mais. Eu vou mostrar alguns slides aqui, somente para a gente acompanhar um raciocínio, tá? Caso alguém não esteja conseguindo ver depois, não tem problema, é mais para a gente acompanhar o raciocínio e guiar a minha fala, tá? Fiquem à vontade para falar durante a minha fala, para perguntar, tá? Acho que isso aqui vai ser mais um bate-papo, uma conversa, do que necessariamente eu vou ter para ensinar para vocês, né? Até vocês provavelmente têm muito mais a ensinar de memória do que eu como professoras, né? Então, acredito que vocês vão enriquecer bastante a minha fala. Para me apresentar por completo, então, eu sou Thaís, eu sou psicóloga, eu atendo tanto com a psicologia clínica, mas eu também faço avaliações do que a gente chama de neuropsicologia, né? Para avaliar a memória, para avaliar a atenção, avaliar essas funções que nos ajudam a conviver no dia a dia, aprender, a estar operando, né, funcionando, seja para o lazer, seja para o trabalho. Então, eu tenho bastante convívio com essas dificuldades de memória, dificuldade de atenção. Então, por isso que eu vim aqui falar um pouquinho para vocês, tá? Vamos compartilhar a minha tela, que isso também é um exercício de tecnologia aqui. Só um pouquinho. E põe essa panela aqui. Eu quero que vocês me digam se vocês estão conseguindo ver em tela inteira. Estão vendo a imagenzinha da lâmpada ali? Sim. Está. Ótimo. Sim. Então, eu vou pedir algumas participações de vocês, tá? Hoje eu quero falar sobre a memória para que vocês entendam como que ela funciona e como que a gente pode lembrar mais e melhor, né? A memória é muito importante para várias coisas, né? Não só para ter uma profissão, não só para lembrar de algum fato que ocorreu, mas ela constitui toda a nossa identidade, né? Garanto que vocês têm várias boas memórias aí da vida de vocês. E se vocês pararem para resgatar algumas, elas vão trazer algumas emoções junto, né? Sejam elas agradáveis ou desagradáveis. A memória faz com que a gente saiba fazer diferente aquilo que a gente não conseguiu fazer de uma maneira que foi positiva para a gente. A memória, ela nos dá interpretações de mundo, né? Antes de eu começar a falar sobre a memória, eu queria fazer uma brincadeira com vocês, tá? Para a gente testar essa memória aí. Eu vou mostrar algumas palavras e eu vou recitar algumas palavras. E eu quero que, ó, não vale burlar, tá? Não pode escrever em lugar nenhum, porque senão fica fácil demais. Eu quero que vocês tentem manter elas na cabeça de vocês. Combinado? Ó, as palavras são tomate, sofá, joelho, azul e colher. Vou deixar vocês olhando um tempinho para elas, tentando encontrar alguma estratégia para vocês gravarem isso na cabeça. E vou deixar aí para a estratégia de memória ser de vocês, tá? É tomate, sofá, joelho, azul e colher. Ok? Gravado?
Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a memória, tá? Depois vocês vão descobrir o porquê que a gente fez isso aqui. Então, como eu comecei a comentar, as memórias são muito importantes para a gente, né? Não é só para estudo, não é só para decorar alguma coisa, mas porque ela grava a lembrança de como a gente conviveu ou convive com as pessoas amadas à nossa volta. Ela grava momentos em família, momentos com os nossos amigos, atividades de lazer, lugares para quais a gente foi, né? E tem algumas memórias que ficam mais vívidas na nossa cabeça, né? Quem não tem aquela memória olfativa do cheiro do bolo de alguém que você gosta muito? Eu tenho o cheiro da quirera que a minha avó fazia para mim, uma quirerinha bem gostosa, com costelinha ali, que eu me esbaldava. Ela não era muito do doce, ela era do salgado. Então, por isso que a minha lembrança dela vem muito por conta dessa questão olfativa. Aquele cheirinho de chuva, né, na terra, que a gente lembra e nos dá aquela sensação. Então, a memória não vai ser necessariamente só você lembrar de uma coisa, a cena, né, da coisa, mas às vezes vai poder vir pelo olfato, né, pela audição. Ah, isso aqui me parece, nossa, essa música me lembra aquela outra música, né? Visualmente, nossa, olha que bonito tal coisa, isso me lembra tal coisa, né? Então, a nossa memória vai completando a nossa vida de um jeito muito especial, né? Seja para lembrar de coisas básicas a coisas mais complexas. O problema é quando a gente vê que dá uma falhadinha, né? E quem nunca teve a memória falha para alguma coisa que tira a primeira pedra. Porque eu sou a rainha de esquecer batata no fogo, né? Aqui, às vezes deixo lá, me distraio e acabou-se a batata, queimou tudo, fica o cheiro na casa, mas eu sei que tá tudo bem, tá tudo dentro do esperado. Para a gente falar de memória, a gente precisa falar de alguns outros processos. Não sei se vocês já ouviram falar na palavra cognição, cognitivo, que é uma referência a esses processos, né? De atenção, de memória, de linguagem, todos esses processos que acontecem no cérebro para a gente poder operar e ter atividade mental. Vamos pensar o seguinte: se a gente não enxerga alguma coisa, né, pelos vias do sentido dos olhos, será que a gente vai conseguir lembrar disso visualmente? Acho que não, né? Se a gente não escuta muito bem, né, será que isso vai ser mais fácil de lembrar ou mais difícil? Então, a primeira coisa que a memória vai depender é da nossa percepção, né? Então, é normal que a gente não grave algumas coisas quando a gente tem alguma alteração nesses sentidos. Ah, eu estava sem meu óculos no dia. Eu olhei, mas não gravei, né? Então, não consegui puxar aquela informação, perceber bem para poder internalizar. Assim também da audição, por exemplo, né? Não escutei bem o que ele falou, esqueci. A percepção seria a primeira barreira que a gente tem que passar para algo poder, talvez, virar uma memória, né? A segunda é a atenção, né? Se a gente não presta atenção, aí que a gente não grava mesmo. Vocês provavelmente já vivenciaram, talvez em sala de aula, alguma questão de aluno que não tem atenção, né? Acho que isso é bem comum. Então tá, ele não presta atenção, ele também não vai bem na prova, ele não grava as informações. Aquela famosa coisa, onde é que eu botei a minha chave? Isso é muito mais uma questão de atenção do que de memória, porque muito provavelmente a gente largou a chave num lugar e não reparou onde que a gente estava colocando. Não prestou atenção para isso, né?
Então, muitas vezes, o que vem para nós como queixa de memória, às vezes é de uma coisa até mais básica, de atenção. Eu estava meio distraída, então não prestei muita atenção. E a nossa atenção, ela varia muito, né? Primeiro, um fator que modifica a nossa atenção, a nossa motivação, né? Vocês se inscreveram para estar aqui nessa palestra, então já notei que vocês tinham algum interesse, alguma motivação para estar aqui escutando isso vocês tinham, né? Então, tendo a motivação, já é um passo mais perto da atenção. Agora, se eu começar a me enrolar demais, falar de um jeito muito chato, vocês vão falar, eu não estou entendendo nada que essa menina está falando, e vão desviar a atenção de vocês. E talvez não gravem tão bem as informações, né? Então, quando a gente pensa em quais são os nossos problemas de memória, ou puxa vida, eu esqueci de tal coisa, será que eu estou ficando esquecido? A gente tem que parar e pensar primeiro. Tá, eu percebi, né? Era uma coisa que eu vejo bem, que eu escuto bem, que passou dos órgãos dos sentidos para dentro. Então tá, passou. Percepção, ok. Atenção. Eu estava prestando atenção quando eu estava fazendo tal coisa? Eu estava prestando atenção quando me contaram essa história para eu saber repetir? E daí ali no quesito da atenção tem muita coisa que influencia a atenção também, além da motivação. A nossa saúde mental, que foi um tema que vocês já trabalharam aqui, também é muito importante. Porque se eu tô desanimada, se eu tô triste, se eu tô ansiosa, eu não vou prestar atenção tão bem quanto eu poderia prestar se tivesse nas condições normais, né? Também, o que vem muito de queixa para nós de problema de memória, na verdade, é a ansiedade da pessoa, que ela acaba antecipando muitos medos e ficando muito nervosa, né? E não consegue nem gravar a informação, né? Então, quando a gente for pensar na memória, vamos tentar avaliar essas dificuldades que a gente tem às vezes, se está passando do âmbito da percepção e do âmbito da atenção, né? Então, estou percebendo, ok? Acho que a minha atenção estava boa. Então, talvez minha questão seja a memória mesmo. Até aí, tudo bem, gente? Já estão lembrando das coisas que vocês esquecem? Quando a gente fala na memória, a gente tem alguns processos dentro da memória, né? Primeiro é a codificação. O nosso cérebro vai criar um código parecido com alguma coisa que a gente já conhece ou que possa ser familiar para essa informação entrar, né? Isso é um processo, de certa forma, não consciente. Às vezes, a gente usa recursos conscientes para codificar melhor. Meu pai, por exemplo, toda vez que ele tem que decorar um número, alguma coisa e tal, ele encontra alguma relação com alguma coisa da vida dele. Então, por exemplo, o número lá termina com 30 e 70. 30 é o dia do meu aniversário e 70 foi o ano que a minha mãe fez o bolo de fubá. Eu não sei como que ele depois lembra dessas associações, mas ele utiliza uma estratégia consciente, né, que faz essa informação que ele tem se juntar com alguma que ele já tinha, né, para que ela fique mais fortalecida. Então, quando tem esse processo de codificação, quando a tua memória nova, encontra alguma memória antiga parecida, é mais fácil dela se associar e de ficar mais fixa ali, né? Ela cria um código que armazena melhor. O armazenamento seria o processo de estar na sua memória, tá? É um processo que a gente não vê, digamos assim. Não tem uma estratégia para a gente fazer com que entre na memória, mas tem algumas coisas que reforçam com que a memória esteja ali, né? Então, por exemplo, a música Parabéns para Você, né? Algum dia, quando a gente tinha, sei lá quantos anos, a gente aprendeu, gravou
E pelo menos uma vez por ano, seja quando a gente faz aniversário, mas a gente sabe que tem mais vezes por ano que se canta parabéns, isso é trazido à tona de novo, né? Então, isso vai reforçando com que isso seja armazenado. Então, deixando mais forte, agora a gente canta decore, salteado, a gente não precisa nem pensar muito para saber a letra do parabéns para você, né? E depois da codificação e do armazenamento, entrou ali dentro da memória, tem a fase da recuperação, né? Para eu falar que eu lembro de alguma coisa, eu preciso recuperar esse conteúdo da minha cabeça. Ninguém vai abrir a cabeça e falar, ó, tá aqui, né? A gente precisa recuperar. E tem vezes que a gente consegue recuperar, sim, sem precisar de nenhuma pista, que é o que a gente chama de resgate, né? A gente resgata tranquilamente. E quando a gente não consegue fazer esse resgate espontâneo, a gente tenta por reconhecimento. Então, alguma pista do ambiente que vai nos ajudar a resgatar isso da memória. Por exemplo, talvez daqui a algum tempo vocês não lembrem se falarem, Thaisa Matenex, que é o meu sobrenome. Mas se falarem assim, lembra daquela psicóloga que falou na palestra sobre memória? Tá. Tem mais uma informação que eu associei para poder resgatar isso da minha cabeça, né? Talvez se mostrarem uma foto, você fala assim, me parece que é conhecida, né? Então, esse reconhecimento é uma coisa que acontece muito no nosso dia a dia. E quando a gente não consegue contar tanto com um resgate espontâneo, a gente vai pelo reconhecimento também. Esses dois pontos são bacanas para a gente poder resgatar a memória. Por exemplo, eu vou fazer uma fácil, tá? Como que é o nome do ator que fez o Rei do Gado? Alguém lembra? Se lembrarem, podem ativar o microfone e falar. Antônio Fagundes? Muito bem, isso aí. Talvez alguns não lembrassem o nome exatamente, mas lembrassem da cara e estavam tentando resgatar o nome. Ou talvez eu pudesse mostrar uma foto para quem não conseguiu lembrar o nome dele e a pessoa olha e fala, Antônio Fagundes, né? Não é porque ela não lembrava, não é porque ela não tem memória, mas que ela precisou de uma pista ali para resgatar com mais facilidade. Então, quando a gente tem pistas no nosso ambiente, a gente resgata a informação com mais facilidade do que se a gente precisar só contar com a colaboração ali do cérebro em puxar essas informações espontaneamente, tá? Eu queria que vocês me falassem que falhas de memória que vocês têm. Se alguém quiser se expor aí, prometo acalmar todo mundo, falando que é tudo dentro de esperado, que não precisa se assustar. Que tipo de falha acontece com vocês? Eu já fiquei um pouco mais tranquila, porque eu tenho o hábito de guardar as coisas e não lembrar onde guardei. E agora eu já sei que não é falha de memória, e sim de atenção. Boa! Então, essa de esquecer onde guardou é comum. Eu vi, Joseli também estava acenando a cabeça, se identificou. Eu guardo e não lembro aonde. Sim. E a falta de atenção, fazendo as coisas muito rápido, aí... Exatamente. Esquecer coisa no fogo é comum para vocês? Não, isso não. Não? Não. Alguém já queimou? Sou só eu mesmo que queimo uma batata? Não, já queimei. Não com frequência, mas... Teve uma vez que eu deixei um frango cozinhando. Não sei se vocês assistem aquele programa MasterChef. Tem. Eu estava assistindo MasterChef e lembrei que tinha um frango que era melhor cozinhar para ele não passar do ponto. Deixei cozinhando, terminei de assistir meu MasterChef, deitei. Eu estava pegando no sono quando a minha colega que morava na época comigo abre a minha porta e fala assim, você que deixou um frango no fogo? A casa estava enfumaçada já. A panela ficou preta. Acabou o frango.
Não tinha mais frango. E eu falei, gente, como é que eu fui fazer isso? Né? Eu simplesmente esqueci. Porque eu também estava cheia de coisa na cabeça na época, de outras preocupações, que tudo bem, eu estava lá curtindo, assistindo MasterChef. Mas as outras preocupações na minha cabeça meio que apagaram que eu deixei ali o frango, né? Então, a gente pode falar de um tipo de problema de memória. Quando a gente esquece alguma coisa que a gente ainda está no processo, né, que a gente deveria manter em mente ali, a gente está falando da memória de trabalho, tá? Memória de trabalho é aquela que a gente usa no momento ali, porque eu não vou, agora que se criou uma história, que eu tenho essa lembrança do dia que eu esqueci do frango no forno, né? Mas talvez se tivesse dado tudo certo, eu nem teria lembrado que no dia tal de tal eu deixei um frango cozinhando e ele cozinhou certo, né? Então, essa memória que eu precisava utilizar naquele momento para ficar me lembrando, né? Ó, Thaís, tem um frango ali na panela, tem frango na panela, tem frango na panela, dá uma olhadinha se já cozinhou, tem frango na panela, né? Essa memória não estava funcionando bem ali, que é a memória de trabalho, essa de a gente manter em mente as informações na cabeça para continuar desempenhando as informações. Alguém aqui costuma fazer trabalho manual? Crochê, tricô, coisa e tal? Não tem que ficar contando os pontos que você está dando? No começo. Depois a gente... depois a gente já mas é que você tem hábito. experiência, né? Você tem experiência. Mas no começo você conta, até você assimilar o esquema. Depois que você assimilar o esquema, você vai embora. Daí vai embora. Só o crochê filé que você daí tem que contar carreira por carreira, porque ele é o desenho. Então você não tem como assimilar, e daí você vai contando e vai fazendo, contando e fazendo. Então, o filé que é? Filé. O crochê filé, que você tem que ficar contando, tá? Você tem que a todo momento estar prestando atenção, você tem que estar atenção... e resgatando essas informações. Isso, Você tem que estar com a atenção presa ali. Não dá para fazer outra coisa. Exatamente. Uma receita, por exemplo, a gente pode lembrar de cabeça, mas a gente tem que ficar repassando, né? Já coloquei os ovos. Tá. Coloquei a farinha. Putz, já coloquei o açúcar ou não coloquei o açúcar? Tudo isso é memória de trabalho, porque você está operando enquanto está fazendo. Depois, você botou no forno, beleza. A receita vai ficar ali, mas eu não vou ficar lembrando desses processos todos naquele momento. Então, esquecer, por exemplo, o frango no forno, a batata no forno, fazer uma receita de bolo, isso eu estou falando da memória de trabalho, tá? Que depende também muito da atenção. Esquecer de alguma consulta, de algum compromisso. Já aconteceu isso com vocês? Já, e como? Já. Se não tá anotadinha, a gente passa batido, né? Passa. Esse tipo de esquecimento, que é o esquecimento do futuro, da atividade que eu tinha programado para o futuro, a gente chama de memória prospectiva. Eu tenho que prospectar algo, né? Quando eu prospecto tal coisa, e eu tenho dificuldade de lembrar disso novamente. Ele também é um tipo de memória de longo prazo, mas ele é uma memória sobre o futuro, né? E por isso, muitas vezes, é difícil de lembrar. Se não é alguma pista aí que alguém comenta assim, eu vou no médico hoje, e você fala, puxa, eu tenho médico amanhã, que bom que você me lembrou. Ela jogou uma pista ali que te ajudou a puxar essa memória, né? Então, por isso, a gente não precisa só confiar na nossa cabeça para lembrar, né? Deixe pistas para você se você tiver um evento ali no futuro, né? Vai ser muito mais fácil de lembrar. Para que gastar os neurônios tentando sempre se forçar a lembrar, né? Deixa uma pistinha ali que ele vai te ajudar a lembrar também. Eu costumo ter um calendário assim, em cima da pia, assim, onde tem a janela, né? E um grampinho de roupa pequenininho, com o bilhetinho, sabe? Então, no mês, daí põe dentista, radiologia, sabe? É o dia e a hora. Porque senão, que daí eu fico lavando a louça todo dia, eu fico vendo.
Exatamente. É a tal da Ótimo. pista, né? Que você falou, porque senão a gente tem senão... muita coisa na cabeça, né? E às vezes a nossa cabeça quer só dar uma viajada e tal, e não vai lembrar assim espontaneamente. Então, esse é um recurso ótimo. Eu utilizo isso já há muito tempo, porque eu trabalhei sempre em 2 empregos, né? Então, sempre de manhã num lugar e de tarde em outro, e coisas diferentes. Então, eu sempre tive que ter esses lembretes para não me perder. Organização, trabalho, né? Uhum. Quem que tinha levantado a mão ali? Eu costumo brincar que eu tenho uma boa memória escrita. Anoto. Eu vou falar mais também aí para vocês. E é muito interessante porque quando eu anoto, realmente eu lembro sem olhar a anotação. Quando eu não anoto, é mais fácil de eu não lembrar. Eu já vou explicar por que isso acontece e como é bom a gente fazer isso, usar essas outras vias. Agora, quando a gente esquece um evento importante que aconteceu com a gente, e aqui eu vou deixar muitas aspas, tá? Porque pode ser que tenha acontecido um evento importante que não foi tão bom e o nosso corpo se esforça para esquecer, para tentar superar isso, né? Mas, por exemplo, talvez esquecer do nosso casamento, esquecer o nome de um filho, do nascimento de um neto, ou algo assim, daí a gente pode começar a se preocupar, né? É normal que a gente esqueça o que a gente comeu ontem, porque afinal, hoje a gente já vai comer outra coisa, já vai ser gostoso de novo, né? Mas agora, quando são eventos marcantes, importantes, que marcam bastante a nossa identidade, isso daí já começa a gente acender um alerta, né? Não necessariamente toda a perda de eventos importantes vai ser um prejuízo muito grande, né? Mas tem um sinalzinho de alerta ali para a gente prestar atenção, porque são coisas que são mais marcantes, que a gente deveria ter em mente, né? Ou pelo menos não ser tão difícil de resgatar, né? E que constituem a nossa identidade. Então, são as memórias de longo prazo, né? A gente talvez não lembre com tantos detalhes, vivencie de uma maneira tão profunda como a gente vivenciava antes, por exemplo, mas saber que aconteceu é importante, né? Saber há mais ou menos quanto tempo que aconteceu é legal também, para a gente saber que a gente está bem orientado. Então, tem algumas coisas que não faz mal a gente esquecer. Mas quando a gente começa a esquecer de coisas que são significativas para nós, é muito importante que a gente preste atenção e vá procurar uma consulta médica mesmo para ver se está dentro do normal, se não está dentro do normal, se tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar, tá? Quando é que a gente deve prestar atenção, então, nas perdas desta memória? Acho que a gente associa muito a memória com a questão da demência, né? A gente pensa, ai meu Deus, tô ficando com Alzheimer, tô ficando com tal coisa, né? E isso começa a preocupar a gente. Mas, no estágio lá de envelhecimento normal para demência, tem bastante coisa aí no meio que a gente já pode ligar o nosso sinalzinho de alerta, tá? É normal que a gente perca informações conforme a gente vai envelhecendo. E para envelhecer, basta nascer, né? Porque a cada dia a gente muda um pouquinho. Então, quando a gente pensa em perda de memória, eu trouxe aqui os itens de um declínio cognitivo subjetivo que é falado na literatura, que é quando a gente tem que ficar mais prestando atenção, porque pode evoluir para um grau maior. Não necessariamente vai evoluir, existem boas intervenções neste momento, mas que eles estão dando indicativo de tipo, ó, se cuida, vamos olhar para isso, vamos cuidar disso, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí, mas aqui embaixo eu coloquei um envelhecimento normal,
depois uma flechinha que passa para o declínio cognitivo subjetivo, depois para o comprometimento cognitivo leve e depois para a demência. Então, não necessariamente de um vai passar para o outro. Mas para chegar lá na demência, né, quando a gente já vê aquelas pessoas com mais prejuízo, que não conseguem, por exemplo, lembrar do nome do filho, reconhecer rostos, às vezes não conseguem nem fazer as próprias necessidades sozinhas, que a gente vê lá no finalzinho da demência, a gente passa por esses outros campos. Então, há momentos que a gente consegue identificar e parar e segurar para que a gente não avance até esses estágios que são mais difíceis de serem levados e de viver a vida, né? É importante a gente notar quando essa perda de memória, e daí a gente pode pegar tanto aquela do frango no forno, quanto aquela de lembrar de alguns eventos que a gente está prospectando para o futuro, mas principalmente essas que dizem respeito a eventos importantes que acontecem com a gente, se ela tem sido frequente nos últimos 2 anos. O que é frequente, né? Vai do que era o seu normal. Eu sempre fui uma pessoa muito esquecida e coisa e tal. Então, se isso aumentou, né, vamos nos preocupar. Se isso continua mais ou menos igual, eu acho que ok, né? Porque daí a gente vê que às vezes é problema de atenção, são outros tipos de problema, tá? A gente coloca que é importante prestar atenção quando tem sido preocupante. E o preocupante também é fugir do seu próprio normal. Quando a gente repara, tipo, puxa, eu não esqueci isso antes e hoje eu tô esquecendo, né? Então, quando isso acontece com frequência e você se preocupa com frequência, é importante a gente dar um passinho ali, prestar atenção, ver se marcar um médico para ver se está tudo dentro do normal. Também é um indicador quando mais pessoas além de você percebem, né? Quem já escutou ali alguém falar assim, a fulana tá ficando esquecida, ela não lembra mais dos compromissos, ela não lembra mais das viagens que a gente fez. Então, a gente tem que prestar atenção também quando a gente vê que não é só uma coisa nossa da gente achar que a gente tá esquecido, mas que alguém tem notado também, isso tem se demonstrado mais. Quando isso vem acompanhado de mudanças no nosso humor ou até mesmo mudança na nossa personalidade, é muito importante de prestar atenção. Porque não sei se vocês sabem, mas tem alguns processos que às vezes pessoas idosas passam que muita gente acha que é depressão, mas na verdade é uma perda cognitiva que vai sofrendo. E daí a pessoa vai respondendo pouco aos estímulos e acham que ela está deprimida, mas na verdade está tendo essa perda, né? E que vai se agravando cada vez mais se não tratada. Então, é importante prestar atenção se junto com esses esquecimentos veio alguma mudança de humor ou alguma mudança na personalidade. A fulana de tal começou a ficar super desinibida, né? Quase mostrou os peitos no carnaval, por exemplo, né? Uma coisa que não era o que a Carol fazia. Se ela fizesse antes, beleza, ela que tá de bem com isso, né? Mas se isso mudou de uma forma muito grave, muito diferente do que era a personalidade da pessoa, pode ser um indicativo de que está acontecendo um processo aí de envelhecimento patológico, dessas perdas serem maiores do que simplesmente o nosso envelhecimento normal. Também é importante pensar se a gente tem alguma alteração na saúde também, alguma doença que possa agravar algum quadro ou não. Temos pessoas com pressão alta aqui ou com diabetes? Pessoas com pressão alta com diabetes é muito bom que exercitem bastante o cérebro, porque a pressão alta e o diabetes, eles alteram algumas substâncias no corpo, uma química do corpo, que pode levar a prejuízos maiores. Não significa que é taxativo, tá, gente? Fique tranquilo. Mas, quanto mais a gente se estimular e exercitar o nosso cérebro, mais prevenindo isso a gente vai estar, tá bom? Eu falei da pressão alta e da diabetes
porque elas mexem com as artérias, com as nossas veinhas e nossas artérias, né? A pressão alta pode romper algumas, a diabetes vai calcificando, deixando elas mais duras, menos reativas, e isso pode prejudicar, causando, por exemplo, um AVC, causando alguma outra questão vascular que prejudica o cérebro. Alguma de vocês lembra lá daquelas fotinhos do cérebro? Tem um monte de vasinho bem fininho aqui na nossa cabeça. Então, por isso que a gente tem que cuidar, né? Se há um rompimento ou se há algum prejuízo, os vasinhos são fininhos que podem ir afetando um pouquinho. Então, alterações de saúde são importantes da gente prestar atenção. Mas tá, agora chega de falar de coisa ruim, né? E o que a gente pode fazer para proteger a nossa memória? Ó, esse aqui é o neurônio. Vocês lembram do neurônio? Aqui um desenho. Vocês estão vendo? Eu vou mostrar aqui com a... Estão vendo a bolinha vermelha aqui que eu estou mexendo? Estão vendo esses raminhos aqui? Sim. Tem nas pontinhas? Esses aqui são chamados dendritos. E quando a gente cria novas conexões para eles, mais raminhos e mais pedrinhas, a gente vai deixando o nosso cérebro mais forte. E para fazer isso, a gente tem que estimular o nosso cérebro. Para criar novas conexões, a gente tem que estimular de um jeito que a gente não costumava estimular antes. Ah, então, ok, se eu li, vamos ver, Dostoiévski toda a minha vida, isso já criou bastante perninha, porque provavelmente foi difícil ali de entender no começo, mas agora você já está habituado. Talvez você precise ler um textinho bobo da internet também, né? Para ir criando essas novas configurações. Porque o que criar novas conexões faz? Ele permite que, se em algum momento falhar alguma conexão do teu cérebro, ele tenha outra reserva ali. Então, quanto mais perninhas a gente faz ali nesse neurônio, mais vão ter para caso alguma falhe, né? Criando o que a gente chama de reserva cerebral. Tipo fazer estoque mesmo. É o nosso estoque. Criar novas conexões é criar nosso estoque para caso falhe ali uma conexão ou outra, o cérebro possa encontrar outro caminho para resolver essa questão. E como é que a gente pode criar novas conexões? Primeiro, atividades novas criam novas conexões. Então, vão ter coisas que estimulam o cérebro, mas que vocês já fizeram a vida inteira. Mas deve ter alguma coisa que vocês nunca fizeram. Por exemplo, não sei se vocês têm o hábito aí, jogar videogame, vocês já jogaram? Já. Já se bateu muito? Gostou? Como é que foi? Eu gostei. Então, não exigiu de você um pensamento diferente? Sim. Porque é diferente de brincar ao vivo, de jogar um baralho, de, não sei, fazer alguma atividade, de ler. E ficar prestando atenção na imagem e ficar controlando o que vai para a direita, o que vai para a esquerda, o que tem que atirar, o que não tem, e tem que ficar naquele desespero. Que é mão, esquerda, direita, visual. Exatamente. Você está estimulando o teu cérebro de uma maneira, com vários caminhos diferentes que ele não tinha ainda. Então, no começo a gente vai se bater, vai ser difícil, né? Não vai ser assim tão simples. Mas isso está proporcionando que a gente crie novas conexões. Talvez a gente não queira jogar videogame para bater o recorde do filho que joga o jogo Y lá. Mas, se a gente jogar um pouquinho pela nossa diversão e proporcionar novos conhecimentos ali pra gente, isso está criando novos caminhozinhos na cabeça. Escovar os dentes com a mão contrária. Alguém já tentou? Já. Andar de costas. Cuidado para não cair, pelo amor de Deus. Mas coisas que a gente não faz geralmente, que a gente pode fazer para começar a criar essas novas conexões. E lembrando, no começo vai ser meio dificinho. A gente vai encrencar um pouquinho. Mas depois vai fluindo melhor. Porque daí vai criando essas conexões novas. Alguém fala mais uma língua além do português?
Eu comecei a aprender o italiano. Italiano? Legal. Alguém mais ia falar? Então, aprender línguas novas é todo um processo de pensar diferente, né? Sempre dizem pra gente, não tente aprender traduzindo só o português, porque não vai ser o jeito certo de aprender, né? Ficar traduzindo palavra por palavra. É todo um novo jeito de pensar, né? Então, atividades que nos proporcionem esses novos jeitos de pensar, essas novas maneiras de criar conexões, são muito bem-vindas. Eu ia falar alguma coisa que me fugiu, agora era de nova língua. Só um pouquinho. A gente tem várias pesquisas que falam sobre essa reserva cognitiva, que para a gente criar reserva para proteger o nosso cérebro, algumas coisas são importantes, né? Por exemplo, falar outra língua é uma coisa que, por você em algum momento aprender na vida, você exercitou teu cérebro e isso te dá meio que alguma proteção, né? Estudar, né? Fazer o ensino básico completo, e quanto mais escolaridade a gente tem, isso é um outro fator que as pessoas colocam como protetores. Porque no estudar você desempenha um monte de outras conexões, né? De resolução de problema, de aprender a buscar alguma informação importante, de poder ensinar para as pessoas, né? Mas tem outras atividades também que protegem a gente dessa perda, né? Não só a escolaridade e aprender uma nova língua, porque isso pode ser muito restrito a uma população, né? Que pode ser muito restrito a quem tem condições, a quem tem tempo. Mas, por exemplo, toda aquela história de fazer atividade física e se alimentar bem, é verdade. Isso faz um bem para o cérebro danado. Tomar água também, que devia estar mais cheia, né, garrafinha? Também. A gente sabe que é chato, a gente sabe que às vezes cansa, mas isso, o exercício e a alimentação estimulam muito das células para que elas estejam boas, para que elas estejam reagindo bem às coisas, né? Não significa que você não pode comer uma porcariazinha de vez em quando, né? Mas que a gente tem equilíbrio dos nutrientes do corpo, porque para o meu cérebro funcionar bem, ele precisa de energia. Então, ele precisa estar nutrido, né? Então, exercício e alimentação é muito positivo para o cérebro, sim. Mas, sentar com os amigos, poder conversar com os amigos, ter uma vida social ativa, né? Seja para conversar de coisa séria ou para jogar a conversa fora, seja aqui agora pelo Zoom, que a gente está usando mais agora, ou seja pessoalmente, isso também fortalece as nossas conexões. A vida social tem se mostrado muito importante para essa reserva cognitiva, porque na vida social a gente estimula a conversa, a gente resgata memórias, a gente está ali prestando atenção com os amigos, né? Então a gente está estimulando todas essas funções, além de toda a afetividade que a gente tem, e isso é muito importante para o cérebro também. Nosso cérebro é social. Se a gente fosse criado, trancado num quartinho escuro, a gente não se desenvolveria. Mas como a gente é criado no meio ambiente, com a família, com amigos e coisa e tal, isso proporciona com que a gente tenha novas conexões também. Então, acho que até agora, casando com esse momento pandemia e tudo mais, ligar para um amigo, fazer um Zoom, combinar alguma coisa nem que seja para a gente contar, conversar, para falar abobrinha, né? É muito importante a gente fortalecer esses vínculos sociais, porque eles são uma boa base para o nosso cérebro ficar bem também. Além disso, o que eu posso fazer para estimular o meu cérebro? Temos algumas coisas básicas aqui, né, que a gente vê que é mais comum falar. Algumas leituras. Tentem experimentar leituras diferentes também, que não sejam aquele mesmo tipo de leitura que vocês fizeram a vida inteira. Talvez ler uma poesia, ler um conto,
algo que vai fazer o teu cérebro trabalhar de um modo diferente do que você fazia, seja interessante. Mas também pode se apegar com aquelas leituras que você gosta também, né? É sempre muito positivo. Questão de idiomas, hoje em dia tem aplicativo que você consegue aprender algumas palavras, formular frases, né? Às vezes não é para você sair letrado em tal língua, mas para conhecer como que é, escutar uma coisa diferente, isso já vai estimulando o nosso cérebro. Porque lembrando lá, desde a percepção, da atenção para a memória, a gente precisa estar com o cérebro todo estimulado para poder chegar nessa parte da memória armazenada, né? Palavra cruzada é uma coisa que não sei quem inventou, mas tinha razão nisso, né? Na palavra cruzada a gente se esforça, tem vários níveis, né? Mas tem, putz, eu tenho que pensar o número de letras, a consigna especial que deram ali, na temática tal. Então, isso está exigindo do teu cérebro. Por mais que, eu faço palavra cruzada há 30 anos, mas duvido que você faça a mesma sempre, né? Você vai precisar lembrar de coisas diferentes. Vai criar estratégias e soluções de problemas diferentes. Então, palavra cruzada é muito bom. Já ouviram falar naquele sudoku? Sudoku que parece uma palavra cruzada, mas na verdade é com número, que você tem que completar ali, não pode ter o mesmo número na linha, na coluna, ele tem que criar. Depois procurem ali, sudoku. É um pouquinho complicado, mas depois que você pega o jeito, é uma delícia. Porque daí você tem que criar uma estratégia de completar os 9 números que tem que ter no quadrado, mas também completar os da linha. É um exercício que estimula bastante o cérebro. Joguinhos eletrônicos também. Acho que agora todo mundo que está conectado aqui, pelo menos com um celular, está conseguindo manusear um pouco, né? Hoje em dia a gente tem os tais dos aplicativos que tem vários jogos divertidos. É Candy Crush, não sei os outros, esqueci todos os outros agora que as pessoas conhecem. Mas esses joguinhos são uma forma diferente da gente pensar. Pode ser que às vezes a gente fique meio no automático lá, mas se ele exige um pouquinho do teu raciocínio lógico, de fazer alguma informação diferente, prestar atenção em algum detalhe, isso já está estimulando também. E às vezes é tão simples, é só baixar, dá para ficar jogando deitada na cama, pensando um pouquinho, né? Jogo de baralho é muito legal também. Eu amava jogar baralho, faz tempo que eu não jogo. Mas os variados tipos de jogos no baralho que a gente tem exigem muito da nossa atenção, do nosso planejamento, de lembrar o que não sei quem joga canastra, jogava muito canastra. Lembrar o que tinha ali no... Como que é o nome do que fica ali no meio? Não é? O morto é o que fica ali do canto. Na mesa, né? Lembrar as cartas que tem na mesa para saber se é bom, se vale a pena eu comprar e jogar o jogo ou não. Tudo isso é uma estimulação, né? É algo que está exercitando, que a gente não está tão passivo recebendo apenas uma informação pronta, né? Vocês já jogaram, talvez, aquele Uno, que é um baralho diferente e tal? Aquele também exige um planejamento, porque você fica pensando, vou jogar a carta que o outro compra mais carta agora ou compra depois? Né? Puxa, eu acho que ele tem uma carta daquela. Então, essas coisas que às vezes parecem tão lúdicas, né? Tão infantis, são um exercício danado para o cérebro. Bom de jogar com os netos o Uno. E é bem se divertido. Não sai briga, sai risada, né? Não, é porque eles começam a enrolar, começam a mudar, porque os meus são pequenos, né? Daí eles, não, mas a regra tem... Começa a querer mudar a regra para poder... Depois, às vezes, a gente esquece, daí eu vou explicar de novo, vó, já te expliquei isso, vó. Mas é legal. Para se dar bem, eles querem mudar a regra, né? Exatamente. Então, acho que vocês, com o histórico que vocês têm de professoras, vocês sabem o quanto é importante para uma criança ser estimulada, né? E que esses jogos servem para isso. Então, existem jogos para nós também, para nos estimular também, para que a gente continue com essas funções preservadas no cérebro, continue operando bem sobre isso. E
todas as novas habilidades que a gente puder adquirir, que a gente tiver capacidade de conseguir dentro do nosso ambiente, isso já vai colaborar para essas novas conexões e para essa estimulação do cérebro. Então, isso é muito importante. Se você vai, por exemplo, que eu comecei a fazer isso, porque eu vi que eu estava começando a perder o controle motor fino, né? Assim, um pouco mais de dificuldade. Aí, com atividades de casa, no recolher a roupa, eu pegava os grampos, tudo com a mão esquerda. Eu retirava e pendurava com a mão esquerda. Fazer todas as atividades que eu fazia com a mão direita, eu tentar escrever, até a letra já melhorou, tentar escrever com a esquerda, começa a melhorar mesmo mais a atenção, a rapidez para poder pegar as coisas, o controle motor, você vê que ele dá uma estimulada maior, né? Dá uma melhorada. Exatamente, porque a gente sai daquele padrão automático, né? Que nosso cérebro já processa, a gente nem viu. Nossa, já até... Opa, tem um gato aqui querendo invadir. Porque daí você acaba focando naquilo que você vai fazer. Você presta mais atenção em cada atividade que você está fazendo. Exatamente, sai desse padrão automático. Então, todas essas coisas, às vezes você faz, por exemplo, eu já costumo fazer uma atividade física, mas hoje eu coloco algum complicador ali no meio, por exemplo. Então, coloco uma coisinha a mais. Isso já enriquece mais a tua possibilidade de exercitar, né? Tudo que sai da rotina, digamos assim, né? Quando a gente fica muito por exemplo, a televisão, ela não é de todo mal, mas ela é mais passiva, né? A gente só fica lá olhando e vai recebendo informação. Mas às vezes se a gente mesmo começar a questionar as coisas da televisão, então, por exemplo, sei lá, o personagem da novela tá fazendo tal coisa. E você começa a pensar, o que eu faria se eu fosse ela? Né? Isso já é trabalhar com uma informação também. Então, tudo que a gente puder botar uma estimulação em cima, botar alguma coisa nova em cima, vai ajudar a gente a trabalhar o cérebro. Uma coisa que eu vi aqui, ó. Uma coisa que eu percebi é quando tá assistindo um filme, eu experimentei não prestar atenção no diálogo, no diálogo em si. Eu comecei a observar o cenário. Daí o que acontece? Tem muitos detalhes que às vezes você assistindo normalmente, mecanicamente, você não percebe. Então, às vezes, alguns objetos que estavam na cena inicial, de repente ele some. Então, assim, é onde provavelmente aconteceu os cortes, né? Então, se você começa a prestar atenção daí no cenário, se desliga do roteiro, né? Do texto em si, e começa a observar, você ajuda também na atenção, né? Para outras coisas. E é bom até isso que você falou, da gente fazer isso devagar também, né? A gente não precisa querer superar. Não, é uma coisa que você vai fazendo. Mas aquele filme que você gosta, que você já assistiu umas 3 vezes, assim, que você gosta, acho que hoje eu vou prestar atenção em umas coisas diferentes. Né? Isso já traz essa novidade para o cérebro também. Bem legal isso que você trouxe. Eu trouxe o nome de 2 aplicativos aqui, caso vocês gostem de jogos e aplicativos de celular, que eles são aplicativos de treinar realmente essas funções da atenção, da memória. Eles foram desenvolvidos por neurocientistas com jogos que estimulam essas funções mesmo. Aqui, esse aqui, desse ladinho aqui, é o Lumosity, tá? É para terem em qualquer celular que tenha essa questão dos aplicativos, tá? E tem esse outro aqui, que é o PEAK, P-E-A-K, que também tem essas funções aí. Mas, se vocês quiserem explorar outros jogos que tenham alguma questão assim de raciocínio e tal, acho que todos são bastante bem-vindos por serem estimulações diferentes. E, como a Maria Tereza, é isso? Não está aparecendo seu nome aqui embaixo para mim? Maria Tereza. Como a Maria Tereza sugeriu, né? Ela, quando escreve, ela grava mais. Se a gente utiliza mais de um recurso para lembrar,
é mais provável que a gente consiga resgatá-la da memória, né? Porque ele foi registrado por mais de uma via. Então, por exemplo, eu vi que várias de vocês estão anotando coisas aí. Então, vocês estão utilizando a via auditiva, deu falando, e a via visual e motora de vocês estarem escrevendo. Quando tem alguma coisa que vocês querem lembrar e prestar mais atenção, utilizem outras vias também. Seja falando em voz alta várias vezes, seja anotando. Isso faz com que o nosso cérebro use mais caminhos possíveis para reconhecer aquilo que a gente precisa lembrar, né? E como agora eu não estou conseguindo ver, mas a que falou do calendário ali na frente da geladeira, né? Não tenham medo de usar ajuda. Usem agenda, usem calendário, rabisquem um monte. Isso é importante, a gente não vai estar perdendo memória por utilizar um recurso auxiliar. Muitas vezes, quando a gente anota, a gente lembra já o que anotou sem precisar olhar, né? Então, isso também estimula. Então, vamos usar agenda, papelzinho, lembrete na geladeira, coisa no celular. Não precisa ter medo, isso não vai deixar de estimular a sua memória. Isso vai ser mais um ponto que ela vai poder contar e se apoiar para fazer as atividades que ela tem que fazer. Agora eu quero saber se vocês lembram das palavras que a gente recitou no início da conversa. Sem anotar, hein? Quem anotou, por favor, não fale. Não anotei. Uma era Tomate, sofá, joelho, azul e colher. Azul e colher. Nossa, mas tão boa, hein? Exatamente essas palavras. Tomate, sofá, joelho, azul e colher. Então, ó, ficou. Ali a gente usou a via auditiva, que eu recitei para vocês, e a via visual, né, que estava escrito ali. Não sei se todo mundo conseguiu ver bem aí na tela, mas já está mostrando que com atenção, porque eu pedi para vocês prestarem atenção, vocês conseguiram resgatar essa informação, né? Então, acho que é muito importante a gente ficar com isso, assim, do final. De que se a gente quer lembrar, a gente precisa prestar atenção, né? Que a gente pode utilizar mais de uma via para tentar gravar as informações, para que isso fique mais vívido na nossa cabeça. E que é muito importante a gente criar novas conexões para ir preservando a nossa memória. Beleza, gente? Foi isso que eu preparei para vocês para falarem, mas fico à disposição para vocês perguntarem, questionarem, que é um espaço de discussão. muito bom, viu, Thaís? Gostei bastante. Gostei também. Ai, que bom. Fico contente. Thaís, eu mesmo aposentada sou professora de pós-graduação, então eu sempre faço essa menção aos alunos com os quais eu trabalho, que geralmente é a turma de psicopedagogia, educação especial, a questão do uso de mais de uma alternativa cerebral, porque nós professores, e eu também, fui professora do ensino fundamental, tínhamos o hábito de dizer, agora fiquem quietinhos e só prestem atenção. E quando eu estava fazendo pós-graduação, já eu tinha um professor que ele dava tudo na tela e pedia para a gente prestar atenção e não anotar nada, que depois ele entregava tudo. E eu uso a via da anotação. Então, às vezes ele virava e dizia, Maria Tereza, já falei, não é para anotar. Chegou uma época que eu colocava as mãos nos braços para segurar o braço para não anotar, e no final da aula eu não lembrava nada do que ele tinha dito, porque eu prestei atenção só na contenção que eu estava fazendo. Sim. Então, foi muito prejudicial quando a gente não percebe os diferentes estilos de aprendizagem e não permite que o aluno use esses diferentes estilos. Exatamente, porque a gente vai aprendendo a forma com que a gente aprende melhor, né? Eu, particularmente, eu tenho o cérebro meio assim, corridinho. Eu falava para os meus professores, se eu estiver prestando, na faculdade, né, que a gente tem liberdade, se eu estiver prestando muita atenção em você, professor, desconfie, minha cabeça talvez esteja em outro mundo. Se eu estiver digitando ali, que ele levava em alguns anos finais o computador, digitando e coisa e tal, eu tô mais ligada em você do que quando eu tô olhando para você. Né? Esse é o meu estilo, eu sei que eu não vou querer isso de todo mundo, né? Mas a gente vai aprendendo essas formas com que a gente vai se dando melhor, né?
Então, realmente, às vezes a gente presta mais atenção em segurar os braços do que propriamente no que está sendo falado. E é um respeito aos diferentes estilos que as pessoas têm para aprender. São mecanismos cerebrais que você desenvolve e você precisa ter direito a usá-los, né? Exatamente. Muito legal o seu compartilhamento, Maria. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa com a Thaís? Aproveitar aqui. Eu. Vai lá, Edna. Oi, Edna. Tudo bom? Tudo bem. Eu quero citar aqui um exemplo. Eu tenho uma mãe que fez 91 anos em junho, e ela é minha vizinha de porta. Somos vizinhas mesmo, né? E o que a minha mãe faz com esta idade que ela tem? Ela é independente, toma conta da sua vida sozinha. Agora ela não sai por causa da pandemia, né? Só sai comigo, fazemos passeios de carro pela cidade. Mas da vida prática, ela pinta aqueles livros maravilhosos e pinta muito bem, faz palavras cruzadas, só assiste programas positivos. Ela gosta muito daqueles programas do History com os animais, né? Durante a pandemia, ela leu Machado de Assis pela primeira vez. Legal. Costura. Eu faço cachecóis, né, o ano todo para fazer doação. Eu recebo muito novelo de lã. Ela faz as bolas dos novelos para mim. E ela tem os seus próprios códigos de lembrança, que são os papéis colados na geladeira, que eu vi aí alguém comentando, né? E eu considero que a memória dela é melhor do que a minha, até. Porque, por exemplo, ela lembra de namorados que eu tive, que eu acho que eu enterrei, nem sei se eles passaram pela minha vida. E ela lembra do nome deles. Eu digo, parem com isso, entendeu? E ela reclama que a memória dela é boa, que é ruim. Ela reclama que a memória é ruim. Eu digo, mas olha, eu falo, o que você não lembra, não fique se esforçando, tem coisa que não interessa, a gente tem mesmo que deletar. E no meu caso, eu pratico yoga já há mais de 11 anos, e eu vejo que depois que eu iniciei a prática do yoga, o meu foco, ele é muito nítido, assim como a minha concentração. Eu aprendi, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer aquela coisa. Vou fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Eu não faço assim muitas coisas ao mesmo tempo, embora eu consiga fazer tricô, olhar a televisão, ao mesmo tempo eu nunca assisto TV sem estar fazendo alguma outra coisa junto. Mas essa história do foco, eu considero assim vital, porque eu me programo para as coisas. Por exemplo, amanhã nós vamos a uma consulta médica, ela já tem uma lista dos sintomas, dos remédios. Hoje, no final da tarde, eu vou lá no apartamento dela e nós vamos checar isso daí para ver se falta alguma coisa. Fica uma atividade mental mais organizada, né? Muito, muito. Então, e até diminui na os verdade, níveis de na minha família, né? nós sempre tivemos estes hábitos. Então, quando você falou em queimar coisas, eu acho que durante a minha vida inteira, eu fiz 70 anos, agora há pouco, talvez eu tenha queimado 2 vezes uma comida. E eu considero isso bom. Mas é por quê? Porque por causa desse desenvolvimento do foco e da atenção. Então, eram essas as minhas considerações. E se a gente realmente não prestar atenção nas coisas e não tiver foco, a vida vai virar uma bagunça. Olha, agora eu vou me inspirar na sua mãe, viu? Pretendo chegar aos 91 desta maneira. Ela faz muita coisa. Muita coisa. Então é isso, tá bom? A Nadir fez um comentário aqui, se eu falei sobre comprometimento cognitivo leve, né? Eu não trouxe muito especificamente, mas a gente considera o comprometimento cognitivo leve quando há já um prejuízo na memória e mais alguma outra função, mas que as atividades de vida continuam normais, continuam regulares.
Então, é um espaço ali entre uma coisa normal e um pouco patológica que tem mais chances de recuperar, né? Então, para a gente falar desse comprometimento cognitivo leve, é importante ver se além da memória tem mais algum prejuízo, né? Às vezes na linguagem, na atenção, alguma coisa assim, tá? Mais alguém, gente? Aproveitar a Thaís aí. Não? Thaís, então muito obrigado aí pela palestra, viu, pela conversa, né, também. Acho que foi bem Obrigada a produtivo para todos vocês. nós aí, bem enriquecedor. E deixa também você dar suas palavras finais aí, se quiser se despedir do pessoal e também mais alguns recados, tá bom? Mas agradecer mesmo de coração e a sua participação. Foi bem produtiva para todos nós aí nessa tarde aí de quarta. Ai, que bom, gente. Então, muito obrigada por me escutarem também. Acho que vocês, querendo ou não, separam um momento da tarde de vocês para estarem juntos aqui. E fico muito honrada de poder falar para vocês, tá? Exercitem suas cabeças, tomem água e acho que esses são os meus conselhos de hoje. Tá bom, gente? Beleza, brigadão. Tchau, tchau. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. Nada.